1 Samuel capítulo 24, o versículo é o versículo de número 4. 1 Samuel 24, 4, diz assim, então os homens de Davi, aqui não há indicação que tenha sido o Senhor, grave isso, Deus nunca vai dirigir a mim e a você a fazer nada contra ninguém. Deus não vai dirigir nem a mim nem a você em caminhos tortuosos, Ele não vai fazer isso. Tudo aquilo que vem contra a vontade de Deus não é Deus, pode ser aquela até permissão de Deus para ver como é que está o nosso coração, porque Davi, ele estava a caminho do trono, Davi seria o futuro rei de Israel. Então Davi agora está passando por uma fase de testes. Será que Deus submete a mim e a você em testes? Claro que Ele submete. Deus nos submete a testes, sim. Mas nós temos uma grande ajuda. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, 13, fala que toda tentação é humana. Quando fala de tentação, são ações. Toda tentação é humana, mas fiel é Deus que não nos deixará ser tentado acima do que a gente não possa suportar. Antes, com a tentação, a Bíblia diz que Deus dá o escape. Então, toda tentação, ou seja, toda batalha, toda dificuldade, tudo que vier contra nós para tentar nos afastar do Senhor, tudo é suportável, porque a Bíblia diz que tudo é possível a quem? Tudo é possível ao que crê. Então, se você crê, então tudo é possível. Aqui nós vamos ver que parecia uma oportunidade de Davi agora fazer alguma coisa contra aquela pessoa que perseguia ele. Só que não. Aí diz, então os homens de Davi lhe disseram, eis aqui o dia do qual o Senhor te diz. Parecia um profeta, parecia uma direção divina. Deus não ia dirigir Davi a fazer mal a Saul. Deus não queria o mal de Saul. Saul queria o mal de Davi. Mas Deus não queria o mal de Saul, como Deus também não quer o mal de ninguém e não quer o nosso mal. Parecia um momento óbvio para que Davi pudesse fazer algo, mas creio que isso aqui dá a entender que seria até uma permissão de Deus, e Deus estava usando aqueles homens para justamente impulsionar Davi a querer fazer algo que iria desagradar Deus. Então, a nossa mensagem é justamente essa, muito cuidado. Antes de você seguir com momentos que parece óbvio, é de suma importância você levar as questões para Deus, mesmo que seja algo muito produtivo, que seja algo oportuno, sempre Deus, isso é muito importante. E diz mais aqui, e diz assim, eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos, e far-lhe-ás como te parecer bem a teus olhos. E levantou-se Davi mansamente, cortou a orla do manto de Saul. Olha o versículo 3, sucedeu porém, essa palavra porém, isso é quando nós vamos expressar alguma coisa negativa. Todos os poréns na Bíblia é quando Deus quer expressar algo que nós fazemos negativamente. Naamã, porém leproso. Fernandes Lima, porém arrogante. Todos os poréns da Bíblia é coisa negativa. Pastor Neils, porém portão. Um exemplo, né? Fulano de tal, rapaz, porém fofoqueiro. Diga para o seu irmão, cuidado com os poréns. É para expressar algo negativo. Então, isso que Davi fez foi negativo aos olhos de Deus. Eu queria que ela colocasse para mim na versão NTLH, só esse versículo aí, o 5. Olha como ele diz, se a nossa consciência não doer, nós estamos mal. Olha, diz assim, mas aí, vamos lá, a consciência de Davi começou o quê? A doer. Por quê? Ele havia cortado um pedaço da roupa de Saul. Então, Davi, ele foi, cutucado. Ele não fez o que queriam. Está vendo como não tinha uma direção divina? Não era nem para Davi fazer isso. Mas por que, pastor? O Davi, ele teve, né, essa nobreza. Ele fez o mal, mas logo a consciência dói. Então, todos nós temos uma consciência. O papel do Espírito Santo é esse.
é convencer a mim e a você que nós estamos errados. Só que nós estamos tão distantes de Deus, porque esse negócio de não faltar, nada vai me faltar, a gente só leva para o campo material. Mas de repente pode estar faltando o mais principal, que é o campo espiritual, a sabedoria, deixar a sua consciência realmente. Se você errou, na hora o Espírito Santo vai mostrar para você que você está errado. Ele nunca vai lhe apoiar naquilo que eu fiz errado e o que você fez. O Espírito Santo, o papel dele é nos convencer que nós estamos errados, o papel dele é nos dirigir em todo o caminho da verdade. Então, quando Davi ele faz isso, mas aí a consciência de Davi começou a doer. Mas por quê? Porque ele havia cortado um pedaço da roupa de Saul. Pode passar nessa mesma linguagem, versículo 6. Então disse aos seus homens, olha agora o que Davi vai passar, é teste. O Senhor Deus me livre de fazer algum mal ao meu. Olha o respeito que ele adquire. Mas o Saul era perseguidor, mas parecia um momento oportuno. Parecia que era Deus que estava dando a oportunidade de Davi agora se vingar de Saul. Cuidado, alguém lhe machuca, alguém lhe faz alguma coisa errada, alguém vai fazer alguma perversidade com você, e na decorrência na nossa vida, no decorrer da nossa vida, nós vamos ter a oportunidade de fazer alguma coisa contra aquela pessoa. Tome muito cuidado antes de seguir com qualquer coisa que parece óbvio. Você precisa levar sempre a questão a Deus. Parecia que Davi estava sendo dirigido por Deus. Não, os homens dele estavam instigando Davi a dizer, olha, o Senhor agora entregou o teu inimigo. Parecia algo muito importante. Voltando, pode passar o versículo 7, que ele escolheu como rei. Eu não devo o quê? Tocá-lo de jeito nenhum. Vamos agora, por quê? Ele é o rei escolhido pelo Senhor. A tradução, pode voltar para a RC, a tradução fala, olá agora, ó, estendendo eu a minha mão contra ele, pois é ungido de quem? Cuidado, por mais a pessoa te persegue, mas é ungida de Deus. Nós temos que respeitar a unção de Deus na pessoa. É muito difícil entender isso, é muito complicado. Uma pessoa que me persegue, mas ela é de Deus, pastor, ela é um homem de Deus, uma mulher de Deus, sim, só que ela é ungida. Então quem vai tratar dessa pessoa é o próprio Deus. Então nós temos que vigiar. Momentos que parece óbvio, parecia que o momento era ideal para Davi fazer alguma coisa contra o seu perseguidor, mas não. Repetindo o versículo 6, e disse aos seus homens, o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, pois é o ungido de quem? Do Senhor. E aí o versículo 7, e com estas palavras Davi conteve os seus homens. Está vendo? Eram os homens que queriam acabar com Saul. Está vendo como você tem o domínio de toda a questão? É você que tem que conter as contendas em casa, é você que tem que conter aquela pessoa que está querendo fazer algo contra alguém, é você que tem a palavra para conter alguém que está invocado com alguém. Aí, quer dizer, Davi com essa palavra, ele conteve os seus homens e não lhes permitiu que se levantassem contra Saul. Então era um momento oportuno para que Davi fizesse algo. A mensagem é: cuidado quando surgir momentos que parecem óbvios para mim e para você, até em relação a uma pessoa que lhe magoou e você sabe que ela está precisando de ajuda e você tenha essa ajuda. Muito cuidado. Não, antes de qualquer coisa, leve a questão a Deus. Diga, Deus é o único que sabe o momento exato. Aí outro momento também que parecia óbvio, aí nós vamos agora lá para o capítulo 26. Capítulo 26, a mesma situação. Davi poupa outra vez a vida de Saul. Parecia momentos oportunos. Davi estava sendo preparado para o rei, nós estamos sendo preparados para ir para Nova Jerusalém, morar no céu com Jesus. Muito cuidado. Momentos que você passa pode ser teste.
Tem muita gente que não passa nos testes aqui nessa terra. Tudo que eu faço aqui na terra ecoa na eternidade. Deus submete a mim e a você a testes. Vigia. Parece aquele momento de você explodir. Olha o capítulo 26, versículo de número 7 diz: vieram, pois, a Davi e a Abissai de noite ao povo, e eis que Saul estava deitado, dormindo dentro do lugar dos carros, ou seja, ele estava em perseguição de Davi. Davi estava fugindo e o rei estava perseguindo. Nós também somos perseguidos. Hoje é espiritual, é o diabo. Espiritualmente falando, nós também somos todos perseguidos. É gente que usa contra pessoas que vai fazer algo contra mim, contra você. Parece aquele momento oportuno de nós fazermos alguma coisa, não só em relação a uma pessoa, até uma mudança. Parece um momento oportuno para mudar, parece um momento oportuno para comprar uma casa, parece um momento oportuno para trocar de carro, parece um momento oportuno para casar ou descasar. Então nós temos que colocar tudo em pauta com Deus, parecendo qualquer momento, sempre leve a questão para Deus. Deus é o único que sabe o momento certo de todas as coisas. Diga Deus, diga é o único que sabe o momento certo para todas as coisas. Aí diz o versículo de número 8, então disse Abissai a Davi, Deus te entregou. Está vendo? Deus não vai dirigir ninguém a fazer o mal. Parecia Deus falando, porque eles usam o nome de Deus aqui. O Deus aqui está em letra maiúscula. Então os homens de Davi eram homens guerreiros, eram homens de Deus, sim, mas orientações erradas. Cuidado, que sempre tem aquela pessoa que vai lhe dar orientações erradas. As melhores orientações são as orientações de Deus. Os melhores conselhos são os conselhos de Deus. Cuidado com aquela pessoa que você fala, pastor, aquele ali é meu amigo, viu? Olha, quando eu me abro com ele, cuidado, esse amigo, ele pode realmente um dia vacilar com você. O melhor amigo é Jesus. Parecia, esses homens aqui eram fiéis a Davi, mas eles queriam que Davi fizesse algo contra Saul, porque eles não entendiam por que Davi não fazia algo. Parecia mais um momento oportuno para Davi fazer alguma coisa. Aí o versículo, mais uma vez, o 8. Então disse Abissai a Davi, a Deus te entregou hoje nas tuas mãos o teu inimigo. Deixa, amor. Agora que ele pede a permissão. Ele só precisava de uma permissão. Às vezes o diabo só precisa de uma permissão nossa para ele entrar na nossa vida. A gente tem que vigiar. Agora o Abissai está querendo uma permissão. Os outros colegas queriam que Davi fosse matar. Agora aqui o Abissai está dizendo, me permite, eu vou lá e eu acabo com ele, Davi. Deixa eu ir lá. Então quer dizer, tudo queria envolver a Davi no erro. Então nós temos que vigiar. Aí diz, deixa-mo, pois, agora encravar com a lança de uma vez na terra, e não o ferirei segunda vez. Olha o versículo 9. E disse Davi a Abissai, coloca para mim na NTLH esse versículo para mim. Mas Davi respondeu, não o mate. Vamos lá, vamos ler juntos? Vamos lá. Pois o Senhor Deus castigará quem levantar a mão para matar o rei. Oh, Deus vai ter problema. Alguém me machuca, eu também quero machucar. Então, Deus vai castigar. Cuidado. Volta para RCA, porque, só para pegar esse resumo, disse Davi a Abissai, nenhum dano lhe faças. Pode passar. Por quê? Quem estendeu a sua mão contra o ungido do Senhor e ficou inocente? Cuidado. Cuidado para você. Não, porque aquele homem não vale nada. E será que Deus pensa como eu e você? Será que Deus pensa assim? É aí que está o problema. É isso que está faltando. Material não falta. A gente tem água para tomar banho, nós temos roupa, nós temos comida, você tem casa, você tem tudo, não falta nada. Mas às vezes está faltando o principal, o espiritual, para a gente entender essas coisas, que aquela pessoa, ela é de Deus, mas ela é aquela fofoqueira, é aquela pessoa que só quer o mal das pessoas, mas só quer ungida de Deus. A gente tem que respeitar a unção, ela não perde essa unção. O Saul, ele não perdeu a unção que tinha. Então Davi está dizendo, porque
Quem estendeu a sua mão contra o ungido do Senhor e ficou inocente? Ninguém vai ficar inocente. Ah, pastor, mas aquela pessoa não merece. E será que nós merecemos? Então, a nossa mensagem é: tudo isso aqui parecia o momento oportuno para Davi agora fazer a coisa certa. Só que Davi tinha tudo isso com ele. Por quê? Já eu vou mostrar. Passa o próximo versículo. Disse mais Davi: vive o Senhor, que o Senhor o ferirá. Ou seja, quem faz vai pagar. É o que Davi está falando. E realmente aconteceu com Saul. Disse mais Davi: vive o Senhor, que o Senhor o ferirá. Pode passar? Ou o seu dia chegará em que morra. Todo mundo um dia vai morrer. E se morrer no erro? E se partir no erro um dia, todos os nossos problemas vão ter que acertar com Deus. Ou o seu dia chegará em que morra, ou descerá para a batalha e perecerá. Realmente aconteceu. O 11. O Senhor me guarde. Mais uma vez. Davi entendeu. Opa, isso aí não é comigo não. O problema de Saul não é comigo. O problema de Saul é com Deus. Enquanto você não entender que o problema daquela pessoa com você é com Deus, você não vai fazer o bem para ela. Você não pode levar para o campo material, para o campo pessoal. Tudo é espiritual, pessoal. Você não pode levar. Davi não levou para o Saul, ele levou para o lado pessoal. Ele tinha contra Davi, porque ele achou que Davi ia reinar, e sim, Davi seria o rei, mas ele estava lá cheio de perturbação, e ele começa a agir contra o ungido de Deus, algo que ele estava fazendo contra o ungido de Deus, porque Davi era ungido de Deus. Veja você quem é ungido. Saul era ungido, só que não respeitava a unção que tinha. E Davi era também ungido, mas respeitava a unção que tinha, e Davi respeitava a unção que estava em Saul. Já Saul era ungido. Tem gente que é ungida, mas não respeita a Deus. Aí, quando nós não respeitamos a Deus, nós vamos desrespeitar as pessoas também. Porque Saul também era ungido. É o que Davi está respeitando, a unção que há nele da parte de Deus. Foi a mesma unção que Davi recebe. Aí diz: o Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra, mais uma vez, o ungido do Senhor. Mas por que Davi, pastor, tinha tudo isso? 1 Samuel 16:13, coloca para mim. Por isso que Davi, ele tinha essa direção. Eu também tenho. Olha aí, e você? Então Samuel, aqui é quando Davi vai ser ungido. Mas veja você o que essa unção se transforma nele. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. Pode passar. Vamos lá agora, vamos ler junto agora? Vamos lá. E desde aquele dia em diante, vamos lá? O Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Se você tem o Espírito Santo de Deus em você, mesmo você deslizando a sua consciência, vai doer. Quando a consciência não dói, nós não temos o Espírito Santo. A gente despreza ele. Quando Davi é ungido, olha aí, o Espírito Santo, a partir daquele dia, o Espírito Santo se apoderou de Davi, ou seja, Davi era dirigido pelo Espírito de Deus. Na primeira vez que o diabo cutucou Davi através dos colegas, Davi ainda faz coisa errada. Eu posso fazer coisa errada, você, mas a sua consciência tem que doer e você precisa voltar para o caminho, porque Deus não executa logo o juízo. Se Deus fosse executar o juízo, Davi seria reprovado com essa atitude. Não, mas Deus testa a mim, Deus testa você. Davi não foi reprovado porque cortou o manto. Deus esperou Davi tomar uma decisão, onde na consciência, nossa decisão é na nossa consciência. Se a nossa consciência não doer que nós estamos errados, que nós não oramos, que nós não fazemos nada, que nós não gostamos de fulano, porque a gente não vai com a cara do fulano, enquanto essa minha consciência não doer que eu estou fazendo tudo ao contrário, então eu não estou cheio do Espírito de Deus, porque o papel do Espírito Santo é convencer a mim, Fernandes Lima, no momento que eu me senti arrogante, e se eu me sentir arrogante, então o Espírito Santo não está em mim. O Espírito Santo não é arrogante. Ele não é arrogante. Eu preciso entender isso, você precisa entender. Se você não gosta de alguém, se você tem problema com alguém,
Davi não tinha problema com Saul, mas Saul tinha problema com Davi. Só que Davi, cheio do Espírito Santo, reconhece: não toca não, parecia momento oportuno para ele se vingar. Cuidado, tem momentos na minha vida e na sua que vai parecer óbvio para a gente fazer alguma coisa, mas Deus não vai dirigir você em caminhos errados. Deus jamais vai me dar uma direção contrária à natureza dele. Jamais Deus vai me dirigir em fazer algo que vai realmente, entristecê-lo. Se vier, é demônio na minha mente, fora, diabo, tá? Fazer mal para alguém, falar mal de alguém, falar coisas, espalhar boatos que não tem nada a ver, vender coisas que não tem nada a ver. Então nós temos que tomar muito cuidado. Quando Davi corta a orla do manto de Saul, a Bíblia diz que a sua consciência doeu. Eu posso errar em você, mas é bom que a consciência doa para você sair desse erro. A consciência de Davi doeu na hora. Um outro momento que parecia óbvio, agora Saul morreu. Agora é que Deus vai entrar. 2 Samuel 2. 2 Samuel capítulo 2. Aqui Saul já tinha morrido. Agora o momento era exato, hein, pastor Neilson? O momento agora era exato para o Davi voltar e assumir o trono. Não estava na hora. Só Deus sabe o momento exato. Tem coisas que não está na hora. Tem gente que sai da igreja. Não, eu vou sair daqui porque a minha hora aqui já deu. A minha hora? Cadê a multidão dessa igreja? Sabe que a igreja está perdendo? Não. É o diabo. É o diabo que está tirando as pessoas. A gente pensa que a igreja está perdendo. O diabo está tirando e levando para outros tipos de aprisco. Que não tenha, pode ter tudo, mas se não tiver o espiritual, já era. O que me mantém na obra é a minha vida espiritual, não é a minha posição, não é o cantor, não é o pastor. O que me mantém é a minha vida com Deus. Um dia que eu deixar essa minha vida com Deus, isso aqui também acaba, você não vai me ver mais. Um dia que eu parar de consultar a Deus, um dia que eu parar de entrar no Mateus 6,6, entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com teu pai, aquele momento que Deus quer a exclusividade. Mateus 6,6 é a nossa exclusividade. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, sempre consulta. Parece um momento ideal para abandonar a igreja atual e agora ir para outros lugares que lá o negócio é diferente, a coisa lá está bacana, parece um momento ideal para se trocar de igreja, como se troca de roupa. Parece um momento ideal. Tudo uma armação do diabo. E o povo não está percebendo. O diabo está distraindo. Olha o capítulo 2, 2 Samuel 2, versículo 1. E sucedeu depois disso. Agora, mesmo Davi sabendo que seria rei, ele ainda consulta a Deus. Davi agora vai, tá vendo? Agora que Deus está no negócio. Davi agora vai consultar a Deus. Tá vendo? Ninguém agora vê. E aí, Davi, o homem morreu, vamos embora. Não. Davi consulta, Davi sente no coração que chegou a hora. Mas só que não tinha chegado a hora de Deus. Tem a hora de Deus e tem a minha. Diga, tem a minha hora, mas tem a hora de Deus. Só que a gente vai na nossa hora, e aí é onde se arrebenta. Tem a hora certa. Calma. Não, você está doido, agora é a hora, vamos mudar, vamos sair, tá bom. Vamos comprar essa casa, olha, tá preço de banana. Eu nunca vi casa boa, preço de banana. Banana não tá barata, não. Como o ovo também não tá, cresceu tudo, aumentou tudo. Não tá preço de banana, eu nunca vi coisa boa, preço de banana. Já viu essa expressão, sim ou não? É uma expressão, não tá preço de banana, quer dizer, tá muito barato, cuidado. Já diz o ditado, do barato sai o quê? Então parece o momento exato para viajar, para trocar de casa, para trocar de família, para trocar de estado, para trocar de cidade, para fazer alguma coisa, porque nós vamos buscando melhorias, mas só que o espiritual está completamente fora dos padrões de Deus. Foi o que o Davi tinha que aprender. Davi agora era um homem espiritual, já era, mas só antes da unção, o Espírito de Deus não se apoderava dele, mas Davi já tinha um contato com Deus. Davi era um homem de Deus, por isso que Deus falou, achei Davi, o homem segundo o meu. Aí depois que Davi é ungido, a Bíblia diz, o Espírito
Espírito de Deus se apodera. Davi já era, agora com o Espírito de Deus, Davi agora entende que o inimigo não era Saul. Você precisa entender que o inimigo não é a pessoa, não é o seu vizinho, não é a sua sogra, não é a sua nora. Você precisa entender isso. Que o seu inimigo fica 24 horas, louco que pode entregar, Satanás, é o diabo. Ele é o nosso inimigo. E se a gente não vigiar, o nosso maior inimigo pode ser nós. O maior gigante que nós enfrentamos está dentro de nós mesmos. O apóstolo Paulo fala isso lá em Gálatas 5. São duas forças que se opõem contra o Espírito Santo. Gálatas 5,17 fala, porque a carne cobiça contra o Espírito. Coloca o Gálatas 5,17 na NTLH. Olha como fala. Depois eu volto aqui, ó. Porque a nossa natureza humana, tá vendo? É a nossa natureza humana. Que lá na atualizada fala de carne. A nossa natureza humana é contra o que o Espírito quer. A minha natureza humana, se alguém me machuca, a minha natureza humana é querer machucar. Se alguém fala mal de mim, a minha natureza humana é também falar o quê? Eu também sei umas coisas dele. Blá, 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 blá. É a rajada de língua. Parece uma disputa de fofoca, parece uma disputa de afronta. O que é que Jesus falou? Que nós temos que desprezar as afrontas. Jesus desprezava as afrontas. Por isso que Jesus se assentou-se à destra do trono de Deus. Por isso que Jesus teve que vir como humano para passar todas as tribulações. A Bíblia diz que Jesus foi tentado em tudo, mas sem pecado. Por isso que ele teve que vir como humano. Deus não queria um outro Adão. Aí Deus pega Jesus, o Espírito Santo leva Jesus lá no deserto. Vamos ver o que saiu de Maria. Vamos ver o que saiu de Maria. Aí o diabo chega. Satanás. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus, cheio de obediência. Está escrito Satanás. Ó, no deserto. Parece que o deserto é um momento que a gente está passando. Parece que é demônio. Não, o deserto é lugar de crescimento. O Adão caiu foi no Éden. Foi lá no Éden que ele caiu. E Jesus vence no deserto. Se tu és, colocando dúvida, a mesma coisa que ele fez com a Eva, foi assim que Deus disse que você não comeria de nenhuma árvore do jardim? Aí a Eva, não, daquelas a gente pode comer, mas aquela a gente não pode comer nem tocar. Aí ela acrescenta, Deus não falou de tocar, Deus falou de comer. Aí o diabo falou, não, certamente não morrerá. Então o diabo ele vem desvirtuando a verdade. Ele tenta isso com Jesus. Se tu és o Filho de Deus, então manda que essas pedras se transformem em pães. Em outras palavras, está passando fome por quê? Faz uma mágica aí, rapaz. É isso que o diabo quer. Que a gente faça tudo fora do tempo de Deus. É isso que o diabo quer comigo, ele quer com você. E tem muitas pessoas fazendo tudo fora do tempo de Deus, e por isso que o mundo, as pessoas na igreja continuam doentes, as pessoas na igreja continuam cheias de problemas, as pessoas que dizem que ama a Deus, quando vê a pessoa que machucou, está amarrado, Satanás, eu não consigo olhar para a cara dessa mulher. Como que pode? É demônio tentando nos atrapalhar. É isso que acontece. É isso que acontece. Só que tá faltando nada. Você tem casa, tem roupa, tem salário, tem comida, vai chegar em casa agora, vai almoçar, vai ou não vai? Tem gente que tem condições, vai levar a família na churrascaria ou um restaurante, amanhã vai trabalhar, tem tudo do bom e do melhor. Mas só que o lado espiritual pode estar faltando o lado espiritual, que é o maior. Então, porque a nossa natureza humana, que é contra o que o Espírito quer, pode passar? E o que o Espírito quer contra o que a natureza humana quer, viu? Que é uma batalha dentro de mim. O Espírito Santo quer que eu perdoe, mas a minha carne quer que eu não perdoe. O Espírito Santo quer que eu fale bem, a minha carne quer que eu fale mal. O Espírito Santo quer que eu faça o bem àquela pessoa que me magoou, mas a minha carne quer fazer o bem a quem me magoou. A minha carne quer fazer o mal que me fez mal. É a natureza, é a nossa natureza humana. Está escrito isso aí. O que o Espírito quer contra o que a natureza humana quer. Então nós temos que vigiar. Volta correndo para o 2 Samuel, na ARC.
Segundo Samuel 1, parecia o momento oportuno. E sucedeu depois disso que Davi consultou ao Senhor, dizendo: subirei a alguma cidade de Judá? Olha a resposta de Deus. E disse-lhe o Senhor o quê? Sobe. Aí presta atenção aqui agora. Davi teve que terminar um raciocínio. Se o Davi já se apressa e vai, Davi ia para o lugar errado. Aí Davi complementa o diálogo, sempre complemente o diálogo com Deus. E disse Davi: para onde subirei? Deus falou: para Hebrom. Davi pensou que ia para Jerusalém. Não era hora de assumir. Aí é quando Davi é aclamado rei de Judá. Davi ficou 7 anos e 6 meses sendo rei de Judá. Antes de assumir o trono, Davi teve que ir para Hebrom. Tem coisa que tem que descer. Aí Deus manda Davi para Hebrom. Mesmo Davi agora sabendo que seria o rei, mas Davi ainda consulta. Parecia um momento oportuno, porque Davi perguntou, porque era a sede da tribo de Davi, mas não era o momento exato. Diga: só Deus sabe o momento exato. Passa para frente o 2. E subiu Davi para lá, e também as suas 2 mulheres, Ainoã, Jezreelita, vai passando, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. Fez também Davi subir os homens que estavam com ele, cada um com a sua família, e habitaram nas cidades de Hebrom. Era para onde Davi e Deus ia complementar ali. Aí o versículo de número 4. Então vieram os homens de Judá e ungiram a Davi. Aí já foi a segunda unção. A primeira foi Deus que ungiu. Aqui agora quem está ungindo é os homens, para Davi reinar. Só que a terceira unção, que era para ser rei de Israel, perturbou o inferno. A Bíblia diz que os filisteus vieram em busca de Davi. Aí Davi, agora dirigido por Deus, desce, consulta a Deus: subirei contra os filisteus, entregar nós nas minhas mãos. E disse Deus: sobe Davi. Davi subiu, venceu a batalha. E aí Davi teve uma vida de sucesso, porque Davi era um homem dirigido por Deus. A única vez que Davi resolveu desobedecer a Deus, você sabe o que aconteceu com Davi? Você sabe. Todo mundo aqui sabe o que é certo e o que é o errado. Davi sabia que a Batseba era uma mulher casada. Por que ele sabia? Porque ele mandou perguntar: quem é aquela? Aí disseram: aquela é a Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias. Ele sabia que Batseba era mulher casada, mas só que o pecado era consciente. Está vendo que uma pessoa ungida, ela pode vacilar. E a consciência não dói. Nessa aqui, a consciência de Davi não doeu. Está vendo? Então nós temos que estar muito atentos. É o momento que Davi negligencia, o momento que o Davi se afasta de Deus e começa a fazer o que ele quer. Que se o Davi realmente voltasse e falar: opa, essa daí não, essa daí é mulher casada, eu posso ter a mulher que eu quiser. Davi era rei, poderia ter a mulher que ele quisesse. Naquela época, os reis tinham concubinas. Davi poderia ter a mulher que quisesse, mas a Batseba não podia. Aí o pior aconteceu, quando ela engravidou, aí foi quando o problema se alastrou, porque na época o adultério era motivo de morte. Davi teria de ser apedrejado junto com ela. Quem apedrejar o rei? Por isso que Davi teve que fazer alguma coisa, tudo errado. Deus estava vendo tudo. Davi mandou mandar Urias, todo mundo sabe a história. Davi mandou chamar Urias para ficar em casa, Urias não foi, embebedou Urias dormiu na porta do templo, e Davi viu que não estava assim, e a barriga vai crescer. A barriga vai crescer. Todo mundo iria saber que a Batseba adulterou. E aí, com quem? Você adulterou com quem? Porque o apedrejamento só seria válido com as 2 pessoas, tanto com o homem, tanto com a mulher. Por isso que Davi teve que mandar matar Urias. Por quê? Davi começa agora a agir sem a direção do Espírito de Deus que se apoderou dele. Eu posso vacilar e abandonar o Espírito Santo e querer fazer o que eu quero agora. Você tem o Espírito de Deus, mas às vezes a gente deixa ele. Direção, parecia o momento oportuno. Aí o versículo de número 11 agora. Versículo 11. E foi o número dos dias que Davi reinou em Hebrom. Vamos lá? Sobre a casa de Judá. Vamos lá? 7 anos e 6 meses. Olha o capítulo 5, versículo de número 12. Agora Davi chegou porque Deus
viu que o Davi estava pronto, vai chegar o dia. E entendeu Davi que o Senhor o confirmava rei sobre Israel e que exaltara o seu reino. Vamos lá, gente? Por amor do seu povo. Tem coisas que acontecem na minha vida, é por amor do povo, não é porque é eu. Pastor Neil está aí, então o ministério dele é exaltado por amor que Deus tem por vocês. Não é porque somos nós. Tudo é por amor do povo de Deus. Então Davi entendeu que Deus estava confirmando. Ou seja, qual é a nossa mensagem? Cuidado com momentos que parecem oportunos. Antes de seguir com momentos que parecem óbvios, leve a causa a Deus. É o único que sabe o momento exato. Quando eu cheguei na sede de São Paulo, no ano de junho de 97, eu já estava em São Paulo, já há 7 anos. Quando eu me converti, fui ser auxiliar na sede. Quando passou 10 anos, eu fui pedir para o pastor Jaime, o senhor pode me liberar para eu visitar minha família? Já estou aqui há 10 anos. O pastor Jaime olhou para mim e falou assim, ainda não é a hora. E foi embora. Aí eu fui orar. Aí passou uma semana. Aí o pastor AG Ferreira ficou rouco. E era ele que abria as reuniões do missionário. Só que eu já abria para o pastor Jaime. Naquele domingo o AG Ferreira falou, pastor Fernandes, eu estou rouco, eu não consigo cantar. Você vai cantar, você não fala nada, você só canta. Eu digo, tá bom. Eu já estava ensaiado com a banda naquele dia no programa missionário, foi eu que cantei. Aí quando o missionário entrou, isso no ano já de 2000, já tinha passado 3 anos. Nada tinha acontecido no meu ministério. O missionário entrou e ficou olhando assim, todo mundo cantando, aquele jeitinho que ele fazia assim. Olhava para mim, olhava para o povo, e a igreja lá lotada, aquela coisa toda. Ele olhava para mim, olhava para o povo. Aí o missionário falou, quando terminou, ele, vamos aplaudir Jesus? E aí, rapaz, é essa música que você vai gravar hoje aqui no programa? Pastor, já foi usado, ainda não é a hora. Se eu fosse, eu ia ficar uns 15 dias, poderia perder essa oportunidade. Viria outras, mas quando alguém falar não é a hora, não é o momento, e Deus é que sabe o momento exato. Aí naquele dia o missionário falou, pastor AG Ferreira, pode descansar sua voz, que a partir de hoje, esse menino, esse rapaz, ele vai abrir a reunião para mim. E eu fiquei quase 10 anos abrindo o programa. Foi naquele mesmo dia que o missionário me chamou e falou, de onde você veio? Eu contei o meu testemunho para ele. Eu falei, eu sou Fernandes, e tal. Eu estou vendo, vamos fazer o seguinte, me traga um repertório, eu vou gravar você, eu acho que vale a pena. Aí foi quando eu gravei o meu primeiro CD, e aí foi onde Deus começou o trabalho. Veja você que um não, às vezes, pode ser uma resposta de sim. Só que a gente não está preparado para os nãos. Nada me faltará, mas de repente, meu irmão, minha irmã, você em casa, você aqui na igreja, pode estar faltando o maior, que é o mais importante, que é o espiritual. Foi o que Davi não deixou escapar dele. Davi não deixou escapar. Que Deus me livre de tocar no ungido do Senhor, que Deus livre a mim e a você de tocar nos ungidos de Deus, mesmo perseguindo, mesmo você vendo que a pessoa é uma pessoa completamente fora dos padrões de Deus. Isso para pastor, isso para obreiro, isso para todo mundo. Muito cuidado. O meu pastor é um pedaço de cavalo. Ora por ele, que o problema dele é com Deus. O problema de Saul era com Deus. E um dia a casa de Saul caiu, como vai cair a minha e como vai cair de todo mundo que anda fazendo o que quer, que anda falando o que quer, que anda pensando o que quer, que vive como quer. Um dia a casa vai cair, e se essa casa cair, vai depender muito. Deus espera o homem até o dia da sua morte. Ao homem está ordenado morrer uma só vez. Depois que se morrem, acabam-se as chances. O que passa disso é engano. Então a mensagem é essa. Tome cuidado com o que parece óbvio. Amém, igreja? Espero que a mensagem tenha lhe ajudado. Tem momentos que parece oportuno para a gente fazer alguma coisa, mas sempre calma. Eu vou falar com Deus. Falar com Deus o quê? Você vai perder a oportunidade. Calma, que eu vou falar com meu Deus. Chega lá, você sente, não, Deus falou comigo que ainda não é a hora. E quando passa uma semana ou 2 dias, o negócio cai por terra. Deus só vai dirigir a mim e a você no caminho exato. Diga, Deus
só nos dirige no caminho exato. Talvez você em casa está ouvindo essa mensagem, talvez você esteja para tomar uma decisão e você ainda não incluiu Deus. Inclua Deus. Os amigos de Davi não eram inimigos dele, eram homens do exército, mas eram homens dirigidos não por Deus. Então parecia que era o próprio Deus que estava orientando aqueles homens para que Davi fizesse algo que Deus não estava autorizando, porque Deus não queria o mal de Saul através da vida. O problema de Saul, como eu já falei, era com Deus. Talvez você não tenha problema com ninguém, você tem um problema sério com Deus, e aquela pessoa tem um problema sério com Deus. Para a gente finalizar, Mateus 5,44, fique de pé. Mateus 5,44, é isso que Jesus quer que eu faça. Essa daí é demais, essa daí pega bem no calo. Quem está falando é Jesus. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Amar é querer bem. Isso é amar. Diga, amar. Repita forte, diga, amar é querer bem. Querer bem alguém que te machuca não é fácil. Parece um momento de falar, não, eu até perdoei, mas não quero nem ver. Você está errado. Eu já até perdoei, não quero nem ver essa coisa ruim na minha frente. É assim ou não é? E é verdade. Amar é querer bem. Diga, amar é querer bem. Eu, porém, digo, amai os vossos inimigos. Aí diz, bendizei, quer dizer, falem bem dos que vos maldizem, ou seja, falem bem de quem fala mal de você. É uma tarefa fácil? Claro que não é, mas aí é que entra você, cheio do Espírito Santo e a sua consciência. Espera aí, eu não posso agir como Deus não quer. A consciência tem que doer. Se a minha consciência não dói sobre isso, então eu não tenho o Espírito Santo. Parece que eu tenho, mas eu não tenho, porque eu só faço tudo errado. Ele não vai me dirigir para eu odiar as pessoas. Ele não vai me dirigir para eu fazer mal a uma pessoa que me fez mal. O Espírito Santo não vai me dirigir para eu me vingar de alguém que me fez alguma coisa. Quando vem esse sentimento, é uma ação do mal. É aí que você precisa agora fazer a sua escolha. Davi fez a escolha. Não. Eu não posso tocar. Alguém já tocou no ungido de Deus e já ficou inocente? Davi reconhece, cheio do Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa cheia de obediência, meu irmão. É isso que quer dizer uma pessoa cheia do Espírito Santo. É cheia de obediência. Mas se você não está cheio de obediência, então você também não está cheio do Espírito Santo. E não adianta se enganar, porque essa é a verdade, esse é o Evangelho, são as boas novas. Não adianta eu fazer tudo contra e as coisas vão bem. Nada me faltará, não vai faltar, mas às vezes está faltando o lado espiritual. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem. Agora, meu Deus, fazei bem aos que vos odeiam. Parece um momento oportuno, fazer o mal que me odeia. Vai chegar esse momento oportuno. Aquela pessoa que me odeia, vai chegar o momento dela querer a minha ajuda. Mas agora? Eu sabia? Vai mexer comigo? Parece uma alegria, né? Não, cuidado. É um sentimento errado. E fala mais. E orai. Não é reclamar não é falar mal não. E orai. Por quem, pastor? Pelos que vos maltratam e vos... Jesus, me ajuda. Como é que eu posso? Então, parece um momento oportuno para a gente fazer tudo o contrário. E se eu não fizer isso? Olha os 5 como fala. Para. Essa é a condição de eu ser filho de Deus. Se eu não fizer, eu não sou. Para que sejais filhos do Pai que está nos céus. Aleluia. Aí ele pode passar o restante. Por quê? Faz que o seu sol se levante sobre quem? Está vendo como o sol brilha para mim e brilha para todo mundo? Deus não é mau. Deus não quer o mal de ninguém. O prazer de Deus é abençoar a gente. Só que as pessoas nos machucam, a gente quer o mal dela, mas Deus não quer. Os colegas de Davi queriam o mal de Saul, mas Davi não queria o mal dele. Davi reconhece, não é ungido de Deus, quem sou eu? Não posso tocar. E quando Davi faz o errado, a consciência dói na hora. Isso é muito forte, né?
A consciência doeu por quê? Porque Davi estava cheio do Espírito de Deus. Quando a pessoa está cheia do Espírito de Deus, qualquer coisa que ela fizer, na hora a consciência dói. Errei, vou ter que pedir perdão. Não vou. Foi ele que começou. Não vou. Por quê? É o diabo, é essa batalha. O Espírito Santo quer que você vá e peça perdão, mesmo se a pessoa está fora de razão. Mas é que o Espírito Santo quer que você chegue lá e fale: olha, ontem me perdoe. Ontem eu vacilei, mas foi ela que provocou. Mas você vai lá e dá um pau no diabo. Pede perdão para ela. Aí se a pessoa estiver bem com Deus, ela não, esquece. Se ela não estiver mal com Deus, ela já não está bem com Deus, não. É assim que funcionam as coisas. E você sabe que é assim. Você sabe que é assim. Mas é a pessoa, tá vendo? Os dois eram ungidos. Tanto Davi como Saul. Só que lá na frente, Davi, cheio do Espírito de Deus, pega uma mulher que não podia. Tá vendo? Porque às vezes quer fazer o que quer. Perde a dependência. E aí vacila. Você sabe o que aconteceu com a família de Davi. Davi pagou um preço muito alto. Não vale a pena desapontar a Deus e nem entristecer o Espírito Santo que está dentro de nós. Tem uma passagem que fala sobre isso, né, pastor? Não entristeçais o Espírito de Deus. Amém, igreja?